O Estado de São Paulo, de ontem, faz, no seu editorial principal, o primeiro editorial, uma crítica à investigação e ao processo que abriram contra Carlos Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, pelas manifestações que ele tem feito nos Estados Unidos, que entendem que ele está insuflando o governo Trump contra o Supremo Tribunal Federal e entraram com uma investigação, pedido da Procuradoria-Geral da República, já com autorização do ministro Alexandre de Moraes. A crítica do Estado é a seguinte: isto, segundo o Estado, é um cerceamento à liberdade de expressão. A partir do seguinte, não há uma prova material de que ele tenha alguma influência em relação a quaisquer decisões do presidente Trump. Está manifestando sua opinião, uma opinião contrária tanto aos processos da Procuradoria quanto à atuação do Supremo. Não tem nada a ver disso para poder iniciar uma investigação dessa natureza que representa, segundo o Estado de São Paulo, um cerceamento da liberdade de expressão. Então, acho que é algo que acrescenta essa impressão cada vez maior que a liberdade do Brasil, a expressão no Brasil, é censurada pelo Poder Judiciário. E é um outro dado, agora esse de aspecto jurídico, que eu gostaria de colocar para meus seguidores, e também se tanto o procurador Paulo Gonet, Zé Paulo Gonet Branco, tenho admiração por ele, fizemos palestras juntos, foi um dos diretores do Instituto de Direito Público, quando eu recebi do Instituto o título, na época de professor honoris causa, hoje eles entendem que esse título é de doutor honoris causa, e eu fiquei muito honrado com esse, mas mesmo com toda a admiração que tenho, como juristas pelos dois, eu falo como jurista, eu tenho tido divergências em relação à sua atuação como Ministério Público, atuação de como Ministro Supremo, lembrar um aspecto jurídico seguinte. Cada país tem direito de tomar a medida que quiser dentro do seu país. Mesmo a colocação do Supremo em relação ao ministro Moreira Alves, ao ministro Alexandre de Moraes, é muito clara, dizendo o seguinte: qualquer que seja a medida não vai ter influência no Brasil. No Brasil vai ser regido pelas leis brasileiras. O que vale dizer, eles poderão tomar as sanções que quiserem, aliás, é uma tradição no mundo, muitas vezes tomar as sanções contra pessoas de outros, chamada persona non grata, que um país não recebe. Isso é normal, mas vale para aquele país. Não vai ter influência nenhuma no Brasil. Vale dizer, aquilo que os ministros do Supremo têm dito é uma verdade. Quer dizer, a implicação de uma decisão do Supremo em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo, não tem nenhuma influência dentro do Brasil, que é regido pelas leis brasileiras. Mas terá influência nos Estados Unidos, em que eles podem tomar a deliberação que quiserem nos Estados Unidos sobre aquilo que eles entenderem que está contrário aos princípios que regem o direito e a política e a democracia americana. Então, de um lado, não afeta o Brasil. De outro lado, apenas eles perdem condições dentro dos Estados Unidos, segundo as leis dos Estados Unidos. E a liberdade de expressão do deputado Eduardo Bolsonaro é total, ele pode dizer que discorda de tudo isso. Então, o Estado critica que abrir um processo dessa natureza representa censura à liberdade de expressão. E como há uma sensação no Brasil que nós estamos tendo censura à liberdade de expressão, os dois pedidos de extradição do ministro Alexandre de Moraes, de um jornalista na Espanha e de um jornalista nos Estados Unidos, não foram atendidos por esses países, porque lá a liberdade de expressão é ampla. É evidente que
Primeiro, a reação dos Estados Unidos vale para os Estados Unidos. Segundo, o que se declarou em relação ao Brasil é rigorosamente verdadeiro o que eles estão dizendo. Vale o que nós temos aqui em nível de legislação. Cada um pode dizer o que pensa. Essa é a liberdade de expressão numa democracia. E essa crítica é feita com muita, diria, com ampla objetividade e precisão pelo jornal Estado de São Paulo, no dia de ontem, onde diz que não há o menor sentido de se abrir uma investigação, autorização para uma ação contra, só porque ele expõe lá fora a impressão que tem de que, efetivamente, nós estamos tendo uns julgamentos que, segundo ele, não seguem as regras sexuais, a ampla defesa, o verdadeiro direito, lastreado, enfim, em provas frágeis, que é a opinião que ele diz, e tem todo o direito de dizer. Mais do que isso, e como deputado, em seu mandato, ele tem o direito de dizer e porque, segundo o que está escrito na Constituição, não segundo a interpretação do Supremo, segundo a minha interpretação da Constituição. O artigo 53 diz que o parlamentar é inviolável por qualquer manifestação ou palavra. O que vale dizer, pode dizer o que quiser. Foi isso que o Constituinte desejou. Embora esteja havendo restrições, como aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira, por parte do Supremo, a interpretação deles é diferente da minha. A deles vale, a minha não vale. Mas eu estou convencido que esse artigo, que inclusive teve interferência direta de um companheiro do tempo em que eu exerci, inclusive fui conselheiro da Ordem dos Advogados, Luiz Roberto Batorquio, que era deputado federal e que tirou o que pretendia o ministro Biar, a expressão inviolável por qualquer manifestação no exercício das funções, de tira no exercício das funções. Por qualquer manifestação, em qualquer momento, da forma que quiser, em qualquer lugar, diga ou não diga respeito ao seu mandato. É isso que está escrito na Constituição. Enfim, a minha posição é o seguinte, de que sou favorável ao editorial do Estado. Acho que a declaração dos ministros supremos, eles têm toda a razão, que é uma medida, sanção lá nos Estados Unidos, não vai ter nenhuma influência dentro do país, porque no país nós temos as nossas regras, aceitamos ou não, como também estou convencido que o presidente Trump faz o que quiser nos Estados Unidos, de acordo com a lei americana, pode depender quais são as pessoas que são gratas ou não gratas nos Estados Unidos. E, por fim, não vejo por que iniciar, porque o deputado Eduardo Bolsonaro tem tido uma manifestação bastante incisiva contra o Supremo, contra a Procuradoria-Geral da República, que é um direito que ele tem, razão pela qual me parece que deveria tudo isso ser meditado pelas autoridades, pelos ministros do Supremo, pela Procuradoria-Geral da República e o próprio Paulo Branco, meu amigo, doutor e Procurador-Geral da República, em que as nossas relações durante dezenas de anos foram sempre muito cordiais e profundamente acadêmicas, porque foi um dos diretores e fundadores do Instituto de Direito Público, hoje uma das mais belas universidades brasileiras na área do direito.